Salve pessoas! Hoje nós vamos ter nossa segunda aula de Design 3D no Blender para jogos. E, como prometido na última aula, se houvesse uma atualização do Blender eu iria trazer para essas aulas aqui. E houve uma atualização do Blender. Agora, acabou de ser lançado a versão estável do Blender 4.3. Então vamos trabalhar já com ele aqui. Essa versão 4.3 trouxe muitas novidades para o Blender, mas o vídeo ficaria muito extenso se eu fosse explicar todas elas aqui. Ao invés disso, eu vou deixar aqui um link para um vídeo do Augusto César, que tem um canal ótimo de Blender para arquitetura. Lá ele explica com detalhes todas as novidades do Blender 4.3. Vou deixar o link aqui na descrição e em um card aqui no vídeo. Então vamos seguir. Como essa é a primeira vez que eu estou abrindo aqui o Blender 4.3, eu vou importar as preferências do 4.2 para ver todas as configurações que lá eu tinha feito, incluindo o Keymap. Hoje nós vamos ver mais algumas ferramentas de modelagem e também veremos um pouco de UV Map que nós precisaremos para fazer a textura. Bem, para começar a modelagem do nosso caixote de madeira, nós vamos fazer primeiro, vamos adicionar uma forma base para ele. No caso aqui, como é um caixote, eu vou adicionar a forma base de um cubo. Nós temos duas maneiras de adicionar esse cubo. O primeiro é vir aqui em Add Mesh Cube, que ele vai adicionar um cubo aqui no centro. Mas também podemos fazer o seguinte, clicar aqui em Add Cube, e se segurar você vai ver que tem outras formas aqui, mas no caso aqui vai ser um Cube, e posso clicar e arrastar. E se eu segurar Shift, ele vai aumentar proporcionalmente esse cubo. Quando eu soltar, ele vai agora para o modo de altura desse cubo. Segurando Shift novamente, ele vai ficar proporcional. Com isso, temos um cubo montado. E esse vai ser a base do nosso caixote. Agora, para fazer esse caixote, nós utilizaremos duas ferramentas que são muito utilizadas na modelagem, tanto no Blender quanto em outras ferramentas 3D. Essas ferramentas vão ser a ferramenta Inset e a ferramenta Extrude. Hoje nós aprenderemos sobre elas. Primeiro, para fazer o Inset, que é o Inset Faces, nós temos que mudar para o modo de edição de faces. Para isso nós vamos no teclado e vamos utilizar a tecla 3 como atalho, ou clicar nesse ícone aqui em cima, no Edit Mode. Para isso, vamos clicar aqui na face e vamos utilizar o Inset. Se vocês olharem o Inset, ele vai ser esse ícone aqui no menu lateral, Inset Faces. Ou você pode clicar o atalho do teclado I, que ele vai mostrar esse círculo aqui. Ao clicar nesse círculo e arrastar, você vê que ele vai criar novas faces, diminuindo a face que está selecionada. Esse é o Inset Faces. No caso aqui, eu quero que seja preciso, então vou clicar, arrastar até um ponto médio, soltar. Isso vai fazer com que ele exiba esse menuzinho lateral aqui, que ele pode estar fechado. Clique nessa setinha aqui para expandir ele. E aqui ele vai ter quanto vai ser a grossura desse inset e outras configurações aqui. Para isso a gente pode colocar aqui 0.2, por exemplo, que ele vai criar um tamanho fixo para isso de 0.2. Feito isso, eu vou fazer isso para todos os outros lados. Uma dica é que como você está no cubo, você pode selecionar um lado e selecionar o lado oposto e fazer o inset dos dois ao mesmo tempo. Isso só vai funcionar com faces opostas. Vou vir aqui, 0.2, fiz dessas duas outras faces. Mesmo aqui, selecionar essa e fazer a mesma coisa. Fazer o inset 0.2. Também vou fazer na parte de baixo. Selecionar aqui, 0.2. Perfeito. Temos aqui as nossas faces feitas o inset. Agora vamos fazer a outra parte, utilizando a outra ferramenta que eu disse que ia utilizar, o Extrude. Para isso vou mudar para o modo de seleção com a tecla Q, selecionar essa face de cima e vamos fazer um Extrude. O que seria um Extrude? Extrudar uma face seria criar novas faces, a partir dela do mesmo jeito que o inset faz, só que fazendo isso de uma maneira que ele vai fazer uma extrusão nessa face. Isso é difícil de entender, é mais fácil eu mostrar para vocês. Vamos lá, o Extrude está aqui, é esse ícone aqui, Extrude Region. É claro, nós podemos utilizar o atalho dele que é o Ctrl E. Existem outros modos de Extrude que nós veremos nas próximas aulas, mas por enquanto vamos utilizar o modo mais simples. Para isso, veja que ele apareceu essa setinha com o mais e o círculo. Nós podemos utilizar qualquer uma delas. Se utilizarmos o círculo, vai ser um extrude livre, ou seja, nós podemos fazer o extrude para qualquer um dos lados. Ou se utilizarmos a setinha, ele vai fazer um extrude para cima ou para baixo, ou para um lado para o outro, em linha reta. Vamos utilizar a seta por precisão. Veja que se eu for para cima, ele vai criar uma extrusão dessa face para cima. E é claro, vou dar um Ctrl Z. No caso, eu quero que ele seja para dentro, para fazer uma caixa.
Só basta você prestar atenção se você não vai passar para o fundo. Veja, vou passar aqui de propósito. Passei, ele ultrapassou o fundo da caixa. Esse não era o ideal. Para voltar, eu posso fazer outro extrude? Não. Por quê? Se eu clicar novamente, ele vai continuar o extrude criando mais faces. O ideal é que voltemos para o modo de movimentação com a face selecionada, ou seja, o W, e podemos com isso mover a face sem extrudá-la, dessa maneira. Mas, para ser mais preciso ainda, saber se está na distância certa, eu vou para um dos modos laterais, ou seja, clicando aqui no X, ou no Y, ou no menos X ou no menos Y. Os atalhos para isso são o F2 e o F1. Ou para ir para o negativo, vai ser o Ctrl F1 ou Ctrl F2. Para ver a parte superior, você pode usar o F3 ou a parte de baixo, o Ctrl F3. No caso aqui, vamos para o F1. E você vai ver aqui que eu não estou enxergando a face que está dentro. Para isso você pode usar o raio X. O atalho é Alt X. Com isso você consegue enxergar onde está a face que você está movendo dentro do objeto. Vou colocar mais ou menos aqui, nesse ponto, bem próximo da linha interna. E vou clicar em Alt X para sair do modo de raio X. Pronto, com isso nós temos a base de nossa caixa. Agora, vamos colocar alguns detalhes na lateral. Com isso vamos utilizar o Extrude também. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, só que em uma proporção menor. Vou clicar aqui no Ctrl E para ir para o modo de extrusão e vou arrastar para dentro um pouco. Novamente, do mesmo jeito que o Inset, ele aparece algumas opções aqui do lado, que podem estar aqui colapsadas e você pode expandir. Nesse caso eu vou deixar precisamente em menos 0.1, um extrude para dentro. Se eu colocar positivo, ele vai para fora. Vou fazer isso para os outros lados. Um pouquinho para dentro, menos 0.1. E por fim, na parte de baixo. Com isso, adicionamos alguns detalhes à nossa caixa. Agora, uma coisa importante, que agora vamos aprender o conceito de UV Mapping. O que seria um UV Mapping? Imagine que você tem um objeto 3D e você quer fazer a projeção da textura dele para um 2D, porque as texturas são em 2D. Você precisa desdobrar esse objeto para que ele fique num plano 2D, para você poder pintar ele. É a mesma coisa que ocorre com o mapa mundi. Não sei se vocês já observaram o mapa mundi, que ele é a projeção da Terra, que é uma esfera. Sim, a Terra é redonda, viu? E você pega essa esfera e desdobra em um mapa plano, um mapa 2D. Veja que isso sempre gera alguma distorção. No mapa mais utilizado, no mapa mundi mais utilizado, que é o mapa de Mercator, você vai ver que os países e regiões que estão mais longe do Equador, elas ficam desproporcionalmente maiores. Mas isso também ocorre aqui na projeção de objetos mais orgânicos, quando você vai estar fazendo 3D. Mas com objetos quadrados assim, essa distorção raramente acontece, ela é bem mais sutil ou inexistente. No nosso caso aqui ela vai ser inexistente. Mas vamos ver isso daqui na prática. Para demonstrar para vocês como funciona esse desdobramento, eu gosto de imaginar que é uma caixa de papelão, que o meu objeto é feito de papelão, como se fosse um papercraft. No caso aqui eu vou para o modo objeto com a tecla 4 e vou adicionar aqui um novo cubo, só para a gente visualizar como funciona essa projeção. Vou colocar ele aqui do lado, dar um F para focar nele e vou para o modo UV Editing aqui em cima. Veja que ele dividiu a tela em dois. Vou clicar no F de novo para ele focar no cubo novo, que é esse daqui. E vou para o modo de Edge, utilizando a tecla 2. Veja que com isso ele apareceu aqui a projeção UV desse meu objeto. Veja que é como eu disse, é como se fosse uma caixa de papelão que foi cortado nos seus lados, nas suas quinas e bordas, para se desdobrar. E é assim que funciona o UV Map. Como vocês podem ver, o UV Map de um cubo ele é bem simples. Basicamente é como eu disse, uma caixa. Mas com objetos mais complexos, vocês terão UV Maps mais complexos. Vocês não vão fazer o seu jogo todinho com cubos, né? Bem, teve um cara que fez, não é? Mas isso é outra história. Vamos voltar aqui para o modo de modelagem. Vamos voltar aqui para o modo 4. Vou deletar esse cubo aqui, que não nos interessa. O que interessa é o nosso objeto aqui. Uma coisa que é muito importante antes de você ir para o modo de UV Map é você aplicar as transformações que você fez no seu objeto. Senão, o objeto vai com esse histórico de transformações e vai distorcido para o UV Map. Para isso, a gente seleciona ele no modo objeto, vem em Object, Apply, All Transforms. Veja que até o ponto de origem dele foi para o centro do mundo. Isso é bom. Isso não é um problema no nosso caso aqui, já que essa é a base de nossa caixa. E veja que também as proporções dele, se vocês forem aqui nas propriedades do objeto, que é esse ícone
amarelo alaranjado aqui no lado, você vai ver que as escalas dele foram todas para 1. E a posição dele foi toda para 0. Quando você aplica todas as transformações, tudo vai ser zerado. Tudo vai ser considerado como ser a base do objeto. Voltando para o nosso UV Map. Vamos vir aqui no modo UV Editing. Focar no nosso objeto utilizando a tecla F. Vamos para o modo de Edges com a tecla 2. Ok, se selecionarmos tudo, der um Ctrl A para selecionar tudo, nós veremos que, como isso daqui nasceu como cubo, ele mantém as características de UVMap no cubo. Mas como nós adicionamos faces utilizando o Inset e utilizando o Extrude, esse UVMap aqui já não é válido. Veja que há uma parte mais escura aqui no UVMap dizendo que existem mais faces sobre isso daqui. Ele está sobrepondo faces. E isso não é o ideal para a gente fazer nosso mapeamento. Então, vamos imaginar isso daqui como se fosse um papercraft, como se isso daqui fosse feito de papel. E vamos recortar as partes que nós queremos. Como nós podemos fazer isso? Podemos selecionar aqui os edges, segurando o Shift para selecionar vários. Eu vou selecionar todos aqui dessa borda. Por quê? Eu quero separar essa parte de dentro da parte de fora. Então eu vou pegar minha tesoura e vou cortar aqui. E isso, para fazer isso, nós vamos clicar com o botão direito e vir aqui em Mark Scene. Marcando o sim, ou seja, a costura dele, nós vamos ver que ele ficou vermelho, para indicar onde já está marcado. E como eu disse, é uma caixa, né? Imagine que isso daqui é uma caixa, como é que ela vai abrir se eu não cortar essas laterais aqui também? Marquei todas elas, e uma dica muito importante aqui no Blender é que se você clicar a tecla G, o atalho G, ele vai repetir a última ação que você fez, isso agiliza muito o trabalho. Ele repetiu no caso aqui o Mark Sim. Então vocês podem utilizar isso. Bem, fiz essa parte interna aqui, mas também vou ter que fazer aqui para essas laterais. Então vou fazer a mesma coisa, selecionar esses 4 pontos aqui, esses 4 edges de fora e essas partes aqui internas para essa caixa conseguir se desdobrar sem distorcer. Coloquei aqui G para repetir a última ação, foi o Mark Sim. Perfeito. Agora vou fazer isso para todos os outros lados. Pronto, fiz o corte de todos esses detalhes. Agora vamos cortar a caixa principal, do mesmo jeito que o cubo era cortado. Para isso vamos imaginar novamente como uma caixa. Eu vou cortar aqui 3 dessas arestas aqui, para essa caixa abrir como se fosse uma tampa, clicar no G aqui, e para ela continuar abrindo eu vou continuar o corte até essa parte de baixo, e também aqui nessa outra lateral. Procure fazer esse UV Mapping enquanto seu objeto tem menos detalhes. Se vocês adicionarem mais detalhes aqui, pode ser que fique mais complicado fazer o UV-Map. E se vocês não fizerem mais nenhum extrude do seu objeto, o UV-Map que você fez aqui vai ser válido, continuar sendo válido. Bem, feito isso daqui, fiz todos os cortes necessários, eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo. Selecionar tudo, ele vai mostrar aqui o UV-Map antigo. Então, desse lado aqui, eu também vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, clicar com o botão direito e clicar em Unwrap. É claro, você também pode achar esse Unwrap aqui desse lado, nesse menu aqui. E aqui você vai ter outros modos de Unwrap. No caso aqui, vamos para o automático mesmo, que seria esse daqui, simplesmente Unwrap. Veja que ele já separou todas as faces que eu cortei e colocou elas no plano 2D. Ele vai tentar arranjar da melhor maneira possível, mas você pode rearranjar essas partes aqui, inclusive pode até redimensionar elas. Por exemplo, ele colocou essas 4 partes aqui separadas dessa. Eu sei que essas partes aqui são as 5 partes de detalhe das laterais, que foram recortadas aqui nesse meio. Eu vou pegar aqui, utilizar a tecla W, que é a tecla de movimentação, e uma coisa importante aqui para vocês. Uma dica importante, veja que eu estou movimentando aqui ele como um todo, porque eu estou movimentando no modo ilha, que é esse cara aqui. É o modo ilha, que o atalho é 4. Mas também eu posso mover os vértices, posso mover os edges e posso mover as faces, do mesmo jeito que você faz trabalhando com o objeto 3D. Mas no caso aqui, eu aconselho você sempre utilizarem as ilhas para não distorcer seu objeto, pelo menos enquanto vocês ainda não estiverem acostumados a mexer com o UV-Map. Bem, continuando, vou pegar e vou posicionar eles aqui todos em uma linha aqui em cima. Assim todos esses objetos vão ficar na mesma posição. Esse daqui eu acho que já está numa posição interessante, só vou tirar ele um pouco aqui, descolar ele um pouco da lateral, é um costume meu de fazer isso. Agora esse daqui, ele está inclinado, eu queria que ele ficasse reto também. Eu posso fazer isso do mesmo jeito que eu faço com o objeto, utilizando a tecla E para entrar no modo de rotação e rotacionar ele. Segurando o Ctrl, eu vou rotacionar em passos e vou conseguir deixar ele reto.
voltando para a movimentação, vou só posicionar ele aqui. Perfeito, temos aqui o nosso VMap pronto do nosso objeto. Vou voltar para o modo Modeling e com isso nós temos aqui o nosso objeto pronto para texturização. Mas para essa aula não ficar comprida, nós vamos continuar trabalhando com esse objeto, texturizar, colocar a textura de madeira nele na próxima aula. Bem, e pela aula de hoje é só. Bem, espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. E se você gosta de desenvolvimento de jogos, modelagem 3D, música, jogos de tabuleiro, dê uma olhada nos outros vídeos do canal, tem coisa bem legal por lá. E até o próximo vídeo.